Boa noite, queridos. A paz seja contigo, em nome de Jesus. Vamos meditar na palavra de Deus. Hoje, eu gostaria de ver com você a respeito de 3 dimensões que a mente humana age muito semelhante, praticamente da mesma forma para reproduzir, que é a questão da ilusão, a realidade e o sonho. Então, a ciência diz que a mente trabalha e fabrica, da mesma forma, ou quase da mesma forma, quando você sonha, quando você tem uma ilusão e quando você percebe o mundo real. Então, são processos, que se dão praticamente da mesma forma. E a diferença que nós encontramos para diferenciar o que é sonho, o que é ilusão e o que é realidade, é a questão do discernimento. Do discernimento. Você tem a capacidade de discernir, olha, isso aqui eu estava sonhando, isso aqui eu estava tendo uma percepção real dos fatos, isso aqui é uma ilusão. Em Provérbios, capítulo 14, versículo 12, diz: há caminhos que parecem direito ao homem, mas o fim dele conduz à morte. Então há caminho que ao ser humano parece direito, parece certo, parece verdadeiro, mas são caminhos que levam à morte. Não sei se vocês, se todos, estão acompanhando as notícias de um jovem dos Estados Unidos que foi morto ontem, o Charlie Kirk, jovem cristão que palestrava nas universidades, discutindo assuntos cristãos, assuntos também a respeito de família, e algumas pautas da direita, como ideologia de gênero, aborto. E ele era muito usado em debates, principalmente em universidades, porque o seu intuito era trazer os jovens para ter uma percepção real do mundo real. E ele estava num desses eventos, tinha acabado de jogar boné, para o pessoal, e quando sentou na cadeira, foi alvejado com um tiro no pescoço e morreu. É um jovem de 31 anos de idade, casado, tem duas filhas, e lutava pela justiça, por uma causa que é de fato verdadeira. Então, olhando para este outro jovem que atirou nele, não se tem ainda a idade deste jovem que atirou, mas está nos noticiários que ele tem média de 18 a 25 anos. É também um jovem universitário. Então, com certeza, na cabeça desse jovem, existe um mundo ilusório. Porque hoje, querido, existe uma geração que está se desvinculando do mundo real.
e vivendo um mundo de ilusão. E com certeza este jovem acreditava que matando esse Charlie resolveria o problema do mundo, por ser esquerdista. Então, estou trazendo exemplos, né, do nosso dia a dia. E hoje não tem como a gente não tocar nesses assuntos políticos, porque nós estamos rodeados, né, de tantas coisas terríveis, de uma luta ferrenha, e que todo esse cenário aponta de fato para a volta de Jesus. É a única coisa que explica para nós como o mundo está. Então hoje a gente olha para esse sistema comunista, esquerdista do mundo, e não é só no Brasil, mas isso é no mundo inteiro. Existe uma guerra, né, travada entre direita e esquerda, aqueles que são que lutam pela família tradicional, que são contra o aborto, que são a favor da liberdade, contra aqueles que querem privar a liberdade, que querem um mundo distorcido da realidade. Esse é o fato. E eu não sei se vocês viram uma senhora coreana, muita gente viu, falando a respeito da Coreia do Norte, que a Coreia do Norte era um país muito cristão, que tinha avivamentos. E eu fui pesquisar a respeito disso. E de fato a história conta que na década de 40, a Coreia do Norte era um país que tinha uma presença cristã muito forte. Inclusive tinha uma cidade lá, não sei se pronuncia assim, Pyongyang, que era chamada de Jerusalém do Oriente, porque existia um avivamento, um poder de Deus. A igreja se movia tão forte que foi apelidada de Jerusalém. Então existia uma presença muito grande de missionários presbiterianos, metodistas. Existia um número expressivo de igrejas, de escolas cristãs. Então era um país onde Deus se movia. E sabe, irmãos, a gente precisa de fato orar, mas a oração sozinha não causa resultado efetivo. Porque se você perceber na palavra oração, tem a palavra ação. Se você orar e você não agir, Deus não pode fazer muita coisa, porque Deus faz por meio de nós. Então, quando foi no ano de 1945, veio a Segunda Guerra Mundial. E nesse período de guerra, a União Soviética, que era comunista, a União Soviética era uma união de 15 repúblicas, e uma delas era a Rússia, que permaneceu até 1991. Em 91 ela se desfez e a Rússia ficou com a maioria das repúblicas do território que a União Soviética ocupava. E hoje a Rússia também é comunista e vive um regime ditatorial. Não existe liberdade, não existe eleições. Então essa União Soviética se aproximou da Coreia do Norte e passou a influenciar esse país. E em 3 anos, uma reviravolta aconteceu. Porque quando a guerra acabou em 48,
A Coreia do Norte se declarou comunista. Então, ao se declarar comunista, se declarou também ateu, um país de ateus. E a partir desse momento começaram a fechar as igrejas, porque todo país comunista se fecha igrejas, se mata cristão, e você não pode pronunciar o nome de Deus. Então não caia nessa ilusão de que se o Brasil se tornar um país comunista, vai existir igrejas, você vai poder orar livremente, você vai poder falar no nome de Deus. Isso não é realidade, irmãos. A realidade é outra coisa. Só para você ter ideia, hoje na Coreia do Norte, todas as casas são obrigadas a ter um retrato, uma foto, um quadro com a foto do avô, do pai e do Kim Jong-un, que hoje é o ditador da Coreia do Norte. Esse quadro ele precisa estar no melhor lugar da casa, porque precisa ser venerado. Esse quadro não pode ter poeira, ele precisa estar limpo o tempo inteiro. E não pode ser limpo com qualquer pano, tem um pano específico. E as famílias são visitadas, fiscalizadas o tempo inteiro, constantemente, para ver como está esse quadro. E se por acaso esse quadro tiver poeira ao ser fiscalizado, ou se tiver algum dano leve, as pessoas são presas. E se por acaso o dano for algo mais assim visto, são executadas. Existem reportagens que contam que muitas pessoas já morreram incendiadas porque suas casas pegaram fogo. E elas tentando salvar o quadro. Não era tentando salvar o filho e nem algum bem. Tentando salvar o quadro, porque o quadro não poderia pegar fogo. Elas morreram queimadas, incendiadas, tentando salvar esse quadro. Isso é a realidade, queridos. Talvez longe de nós, mas os países comunistas agem desta maneira. Então, se você se declarar cristão, você morre. Se te pegarem orando, se te pegarem com a Bíblia, você é executado. Porque esse é o sistema da esquerda, executar. Porque esse também é o plano do anticristo. Executaram este jovem. Tentaram executar também o Trump, deram um tiro. Por pouco ele não foi atingido no rosto. Tentaram matar o Bolsonaro também. Muitas pessoas estão morrendo, desaparecendo do mundo político, que são de direita. E muitas vezes a gente vive num mundo de ilusão, sem tomarmos posição, de braços cruzados, acreditando que nada disso vai acontecer conosco. E não adianta tentar fugir dessa realidade. Tem gente que diz, a gente não pode falar de política na igreja. Eu te pergunto, que Bíblia você está lendo? Porque se você olhar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, ela está envolvida na política. Desde Abraão, irmãos, Abraão era envolvido com os reis. Quem eram os reis? Os presidentes, trazendo para a nossa realidade, os mandatários da nação. Quando você olha para a vida de Moisés, Moisés foi criado no Palácio da Alvorada, dentro da nossa realidade, com o presidente. E quando ele se tornou adulto, Deus fez uma chamada estritamente política para ele, para que ele fosse libertar o povo, porque Deus
não apoia essa ditadura de te restringir, de não te dar liberdade de pensar, de decidir. E Deus diz: vai, Moisés, libertar o meu povo, porque o meu povo precisa ser livre. E Moisés viveu essa batalha política, queridos, o tempo todo. Quando Josué assume o lugar de Moisés, o que Josué fez, irmãos? Guerras. Guerras. O que é uma guerra se não uma ação política? Quando você olha para Daniel morava no Palácio da Alvorada, morava junto com o rei, era um homem político. Quantos homens de Deus foram juízes, políticos? Quando você olha, todos os profetas eram envolvidos com reis, com o povo, eles davam direção à nação. Quando você vê João Batista perdeu a cabeça, por quê? Porque se envolveu com política. Foi lá e falou para Herodes, o tetrarca, né? Tetrarca porque ele governava 1/4 da Galileia e 1/4 da Pérea. E João Batista foi lá e acusou esse governador do seu pecado, e ele mandou matar. Porque ditadores são assim, eles mandam matar, eles executam. E eu estou falando isso porque, queridos, como cristãos, a gente não pode ficar, sabe, nesse mundo de ilusão, porque o cérebro confunde você. Hoje, por exemplo, você não vê jovens preocupados com isso. Eles vivem num mundo de ilusão tão grande que para eles o que importa é estar jogando videogame, é estar jogando futebol, é estar junto com os amigos. Não existe nenhuma preocupação com o futuro. E de fato, nós que somos adultos, talvez não vivamos, e espero que os filhos também não, vivamos uma ditadura, mas se por acaso o país se tornar uma ditadura, quem vai pagar essa conta são os nossos filhos e netos. Como hoje, os jovens pagam na Coreia do Norte, um país completamente fechado, eles não têm relacionamento com o mundo exterior, tem que venerar o ditador, não se pode pronunciar o nome de Deus, come o tanto que o presidente diz que você tem que comer, você só pode comer 1 pão por mês, então é 1 pão por mês que você vai comer. Você não pode ter uma casa, você não pode ter 2 carros, então tudo é regrado. Então, como o cérebro percebe esse mundo real? Então, de uma forma simples, você imagine que o cérebro é como, né, de fato é, um computador, e que recebe dados o tempo todo, e esses dados chegam por meio dos sentidos, que são os olhos, o nariz, o tato, visão, paladar. Então esses sentidos são como antenas que captam as informações do ambiente. O que vemos, o que ouvimos e sentimos, não entra pronto na nossa mente. O cérebro precisa traduzir isso. Então a ciência está explicando como que nós percebemos. Então, por exemplo, o caminho da percepção. Se você escuta um som, se você vê uma imagem, se você sente um cheiro, esse estímulo vira sinais elétricos e químicos, né? Que viajam pelos nervos. Então o cérebro recebe esses sinais e começa a montar uma imagem daquilo que está entrando por meio dos sentidos. Então essa imagem só faz sentido porque o cérebro compara com memórias que já estão arquivadas
no seu cérebro. Então, por exemplo, uma criança, quando ela vê uma cadeira, ela nunca viu uma cadeira. Então, quando ela vê uma cadeira, ela vê a cadeira como um objeto estranho. Então, ela não tem sentido do que é aquilo. Mas a mãe vai ensinando e dizendo, olha, isso aqui é uma cadeira. E esse objeto serve para a gente sentar. E a mãe senta, e senta a criança. E aquela memória é arquivada. Então, quando a criança vê a cadeira, por meio da visão, quando chega no cérebro, o cérebro vai procurar uma imagem para criar uma referência daquilo que vê. Então, quando vê a cadeira, ela lembra da memória de que a primeira vez que ela viu, alguém disse que aquilo era uma cadeira para ela sentar e que serviria para sentar. Então, todas as vezes que ela vê, ela percebe, então, ó, é uma cadeira e isso é usado para sentar. Ora, não somente os sentidos influenciam a questão da percepção. Não depende só dos sentidos e da memória. Também o que você percebe é influenciado pelas emoções, pelas expectativas e também pelo contexto onde você está inserido. Por exemplo, se você está com medo, você está meio assustado. Se você vê às vezes um barulho pequeno, aquele barulho pequeno, simples, pode representar para você uma ameaça, sem ser uma ameaça. Então o sentimento de estar sendo ameaçado, isso não é real. É uma imagem ilusória, criado por memórias arquivadas e por emoções sentidas. Por exemplo, expectativas. Se alguém diz para você, olha, ali no jardim tem uma cobra. Então o cérebro já cria aquela imagem da cobra no jardim. Fica naquela expectativa. De repente você sai no jardim e você vê um galho torto. Quando você vê o galho torto, você viu o quê? Uma cobra. Mas aquilo não é verdade. A realidade é que aquilo é apenas um galho. Mas porque você está influenciado pelo medo, você vê o galho como se fosse uma cobra. O contexto também. Existe cheiro. Às vezes você está na padaria e tem um cheiro do pão que te é agradável. Mas de repente, se você está num quarto abafado, aquele cheiro pode te provocar enjoo. Porque depende também do contexto. Então, tudo isso, queridos, é responsável pela percepção do cérebro do mundo que você está percebendo. Então o cérebro não é uma câmera que está filmando, né, gravando tudo fielmente. O cérebro interpreta, né, mistura tudo isso. O sentido, a memória, a emoção, para fabricar a imagem que você percebe. Então, com certeza, esse jovem que atirou no outro não estava tendo uma percepção real do mundo. Então, o cérebro percebe o mundo como um quebra-cabeça, né? Os sentidos, tato, visão, olfato, funcionam como as peças do quebra-cabeça. As memórias vão te mostrar onde aquela peça é encaixada. E as emoções vão dar intensidade à imagem, vão dar cor à imagem final. Então, às vezes, nem sempre o que você acredita que é mundo real pode não ser. Né? Pode não ser. E tanto a realidade, como a ilusão, como o sonho, o cérebro trabalha quase da mesma forma. Sei se você já teve sonhos, você já sonhou. E o sonho para você é uma realidade, porque você grita, você geme, você chora, não é? Você tem medo.
teve medo sonhando e quando você acorda, você diz, graças a Deus, era um sonho. Não é verdade, queridos? Você diz, puxa, é tão real, porque a forma do cérebro produzia a mesma coisa. Às vezes eu acordo, a pastora está com a mão na minha cabeça, eu te repreendo em nome de Jesus. Eu digo, ai, graças a Deus, você me acordou. Então o cérebro produz essas imagens, esse mundo, essa percepção, da mesma forma. Então muitas vezes uma ilusão é resultado daquilo que se espera, que você está esperando que aconteça. Às vezes coisas que você não quer enxergar, mas você apenas quer que aconteça. Por exemplo, uma coisa ilusória. O pessoal comenta muito a respeito de um joguinho do tigrinho, né? Nunca vi esse joguinho, nunca joguei. Mas o pessoal diz que no começo você sempre começa ganhando. Mas depois você vai perder e se endivida e se arrebenta, né? Esse joguinho. Então o que os caras fazem? No começo eles te dão. Então o cérebro está arquivando memórias. Olha, quando você joga, você ganha. Então eles primeiro criam um mundo ilusório de que você pode ganhar dinheiro fácil. E aquele mundo passa a ser uma realidade para você. Quando eles conquistaram o teu cérebro, você começa a perder e você não quer parar. Porque você já ganhou e você fica esperando que você vai ganhar. Droga, querida, é do mesmo jeito. Você já ouviu falar que a primeira é de graça? Até te conquistar. Depois que conquista, já era. Então você precisa pedir muito a Deus o espírito de discernimento. Para saber se o que você está vendo, se o que você está percebendo, é de fato real. Eu tenho muito cuidado, irmãos. Tem muito crente que chama pensamentos de voz de Deus. Tudo ele diz, ó, Deus me falou, Deus me disse, olha, será que foi Deus mesmo? Foi apenas um pensamento seu? Porque Deus, irmãos, não anda falando assim, né? Como se fosse o Alex falando no grupo, né? A vontade, Deus não anda falando assim não, queridos. Então, você tem que discernir isso. Salmo 115, versículo 16, diz assim, ó, os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Olha, os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos homens. Então aqui, queridos, quem administra somos nós. Sabe, quem fez a Coreia do Norte ser um país comunista foi o seu povo. E Deus não interfere nisso. Deus não interfere. Se você não se movimentou, se você, sabe, cruzou os braços, se você apenas aceitou, isso é um problema seu. E você vai colher as consequências. Então, por isso que eu digo que você vai orar, porque oração move os céus, oração funciona, mas ela sozinha não encontra forças para mudar a realidade. Tem que ter ação, tem que ter atitude. Tem que ter ação. E a gente vê essa guerra entre realidade e ilusão na Bíblia. Por exemplo, os discípulos estavam no barco e as águas estavam agitadas. E com certeza aquela situação causou algum medo. Porque quando Jesus aparece sobre as águas, a primeira coisa que eles dizem é um fantasma. Eles não perceberam que era Jesus, eles disseram, é um fantasma. Então, o cérebro
estava enganando os discípulos, talvez porque estavam envolvidos por emoções de medo. E Jesus diz: não é um fantasma, sou eu. Quando você olha lá no jardim do Éden, quando a serpente ilude Eva, dizendo ela: não, não é assim, do jeito que Deus disse. Ele disse: é uma guerra de convencimento. E Deus não interfere nessas questões. Olha, se você comer do fruto que Deus te proibiu, você vai ser como Ele. Algo especial vai acontecer na tua vida. E ela foi convencida de um mundo que não era realidade. Então, Satanás, a serpente, convenceu Eva de uma ilusão. Então, quantos crentes são convencidos de um mundo ilusório que não é real? Quantos jovens hoje acreditam que vão ficar ricos sem trabalhar? Acham que vai acontecer alguma coisa assim, vai acordar de manhã e a conta do banco vai estar cheia de dinheiro, porque a internet deu uma oportunidade e aconteceu algo. E daqui a pouco, irmão, isso é comum, porque quando eu era jovem eu prometi à pastora Cris que eu ia ser rico. Ela acreditou e casou comigo. E hoje ela está cobrando isso. E eu digo, eu era um jovenzinho, sem cabeça e tal. Eu não entendia essas coisas. Isso é comum, irmão, na vida dos jovens. Eles acreditam em coisas que não são reais. Infelizmente. E o Cris estava dando uma olhada num estudo que hoje, né, os jovens estão amadurecendo com 45 anos. Já pensou, irmãos? Se o teu marido tem menos de 45 anos, isso é dor de cabeça para você. Esse cara só vai amadurecer lá para os 45 anos. E até lá é só dor de cabeça, só canseira, sabe? E enfado. Por quê, queridos? Porque estão vivendo num mundo de ilusão. Num mundo de ilusão. Esperando que nunca vai acontecer. Quem lembra do filho pródigo, que pediu a herança ao pai e achou que com aquele dinheiro ele viria viver o resto da vida, né? Com mulheres, gastando, bebendo, curtindo. Mas quando veio a realidade, o cara foi trabalhar cuidando de porcos e chegou uma hora que ele tinha vontade de comer a comida dos porcos e não podia. Foi quando ele caiu em si, amadureceu. Então, queridos, quantos crentes e até pastores vivem num mundo de ilusão, achando que partidos de esquerda e o comunismo pode trazer alguma coisa de bom para o país ou para o mundo. Isso é uma ilusão, meus irmãos. Esses caras são os caras mais perversos do mundo. Houve o desfile da China esses dias. Ali estavam os caras mais perversos do mundo. O Ayatollah do Irã, né? Esse Kim da Coreia do Norte, o da Rússia e o Brasil. Isso é coisa para a gente ficar muito preocupado. E não somente orar, mas também agir, fazer a nossa parte. Porque se você não fizer, se você ficar de braços cruzados esperando as coisas acontecerem, talvez daqui a alguns anos, queridos, nós estejamos como eles, presos, comendo migalhas, sem poder cultuarmos, sem poder ter a liberdade de falar do nome de Deus. E esse é o mundo real, não é um mundo ilusório.
O mundo ilusório é achar que esse povo pode trazer alguma coisa boa para o mundo. Quando a gente fala de sonhos, nem todo sonho que você tem é de Deus. Tem gente que todo sonho que sonha vem me perguntar o que simboliza isso, pastor. Esse sonho que eu tive, eu sei lá, irmão. Tu come e vai dormir de barriga cheia, tem um sonho. No outro dia vem me perguntar o que é. Para de comer desse tanto. Existem sonhos que são revelações, são, mas não são todos, né? Não são todos. A gente tem exemplo de muitos homens na Bíblia que tinham sonhos que eram revelações. José era um desses homens que teve sonhos, mas ele teve poucos sonhos falando do seu futuro. A Bíblia só conta os sonhos que ele teve, que era uma revelação, mas quantos sonhos José não teve, que foi apenas uma lacuna da mente. Às vezes sonhos são resultado de uma experiência que você teve durante o dia, de algo que você está ansioso. E de repente o cérebro vai montando aquelas memórias, e vai montando um roteiro, e de noite quando você dorme, ele projeta aquilo como se fosse uma realidade para você. Daniel também era um homem que tinha muitos sonhos, e que também revelava sonhos. José, esposo de Maria, mãe de Jesus, não perdeu o casamento porque teve um sonho. O anjo falou com ele em sonho. Então existem sonhos que de fato é uma revelação, mas existem sonhos que é apenas uma criação do cérebro, como se fosse uma percepção de um mundo. Real sem ser. Então você toma cuidado, né, com aquilo que de fato é real e aquilo que de fato é apenas uma ilusão. E o que é realidade, queridos? Realidade, a gente tem que voltar para a Bíblia, porque a Bíblia é uma realidade. Olha, é realidade, o que você planta, você colhe, sim ou não? Isso não é sonho, isso não é ilusão, isso é realidade. É a realidade que a Bíblia é um manual de conduta, para que você seja um cristão do bem, para que sejamos uma sociedade saudável, para que possamos alcançar a vida eterna, sem estarmos, vivendo o Evangelho. É muito difícil isso acontecer, não vai acontecer, porque a Bíblia fala de coisas reais. O que foi há 3.000 anos atrás, as coisas que já foram concluídas, foram realizadas. Depois de 2.000 anos, depois de 1.000 anos, quantas coisas a gente não está vendo acontecer, que a Bíblia já mencionou há milênios. É verdade, é real, quando a Bíblia diz que a amizade do mundo é inimizade com Deus, sim ou não? Isso a gente vê. Qualquer pessoa que comece uma amizade com o mundo, um relacionamento com o mundo, ela se torna inimiga de Deus, ela se esfria, o Espírito Santo sai dela, ela perde a fé, ela perde, essa percepção do mundo espiritual, ela não vai ter mais arrependimento de seus pecados, porque é real. A amizade do mundo é inimizade contra Deus. É real também que só há um caminho que te leva a Deus, e esse caminho se chama Jesus. Quantos países nós temos aí, irmãos? Quando você olha na Índia, na cultura hindu, a vaca é um animal sagrado, é um deus para eles, um macaco, elefante, serpentes. Isso para eles é uma verdade.
Mas a gente que está aqui de fora olhando, a gente sabe que isso é uma mentira, que isso é uma ilusão. A vaca nunca foi sagrada, meus queridos. É sagrada quando cai aqui no ventre, não é? Você faz um churrasco dela e você... Mas como Deus, isso é ilusão. Mas eles vivem isso como se fosse uma verdade. É real que a oração move os céus. É real que perdoar traz também perdão para a sua vida. É realidade que perdoar traz cura para a sua alma. É real que a igreja é o corpo de Cristo. E se eu me manifesto no corpo, eu estou mais próximo de Deus. Se eu me afasto do corpo, eu também me afasto de Deus. Porque a igreja é o corpo de Cristo. E se eu me afasto do corpo, eu estou me afastando de Deus. Isso é real. É real que você não consegue servir a dois senhores. Ou você serve um e aborrece outro, ou vice-versa. Mas servir a dois senhores, isso não funciona, nunca vai funcionar. Você nunca vai ter o céu e o inferno, você tem um ou outro. Você nunca vai conseguir viver na luz e nas trevas, você vive em um ou em outro. Você nunca vai conseguir viver na mentira e na verdade. Só existem dois caminhos. Ou você anda no largo, ou você anda no estreito. Então isso é realidade. Você não consegue viver o evangelho sem renunciar à sua vida. Isso é vida real. Tem gente que quer ser crente sem renúncia. Não vai ser nunca. Você vai ser um religioso, né? Uma pessoa que frequenta a igreja. Salmos 139, versículo 14. Pessoal, pode vir aqui, os irmãos, estamos encerrando. Diz o salmista: eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Então Deus nos criou de forma maravilhosa e complexa, viu, queridos? E você precisa discernir essas coisas que Deus te deu, mas você pode separar. Você consegue discernir a voz do diabo, a voz que vem de Deus, a voz que vem da sua mente, dos seus pensamentos. Você é capaz de discernir quando Deus está na sua causa ou não. Você consegue discernir quando o diabo está em teu derredor. Deus colocou isso no teu espírito. Sabe? Confuso é apenas o cérebro, porque ele age praticamente da mesma maneira para produzir aquilo que é real, aquilo que é ilusório. Mas o Espírito, irmãos, a palavra de Deus em você é como espada que divide juntas e medulas. Por isso que é importante você viver a verdade de Deus, porque você vai ter uma visão correta daquilo que é real. Porque temos uma tendência muito grande de vivermos numa ilusão. Numa ilusão. Lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14, diz: e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Olha o Senhor nos advertindo. Satanás se transfigura,
sabe, em anjos de luz. Ele pode aparecer para você como uma pessoa boa. E você vai acreditar. Você não, né? Pessoas, homens. Quando eu era adolescente, meu irmão mais velho que eu me levava num terreiro de macumba lá do Gama. E eu via aquilo, queridos, como algo de Deus, como algo que era bom, porque eu estava ensinado de que aquela forma era correta de servir a Deus. E eles diziam que eu nasci e eu era médium. Então chegou um tempo que eles passaram uma receita de uns banhos, deram os ingredientes que eu tinha que tomar por 10 semanas, por 10 dias, não, 10 semanas. Era o dia que tinha que tomar, e quando eu tomava o banho, eu tinha que estar com uma vela acesa e rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria. E depois dos 10 dias, 10 semanas, eu iria receber espíritos. Olha só, para receber demônio precisa essa folia toda. Que conversa é essa, rapaz? Me enganando, né? Me enganando. Só que, irmãos, na 7ª semana, no banheiro, eu tive um discernimento de que aquilo não era de Deus. Porque eu via lá no centro que não podia cruzar os braços. E eu comecei a me questionar, por que não pode ter cruz? Por que não pode cruzar os braços? Uma vez me enganaram, me colocaram numa roda, baixou um demônio por nome de Gavião, e ele pediu água de coco, e deram água de coco, ele bebeu, e depois saiu dando a todo mundo, e eu era uma criança. E quando chegou na minha vez, eu fui beber água de coco, pensando que era água de coco, e era cachaça. Então isso ficou na minha memória, olha, cachaça esses caras estão bebendo. Então você vai assim, juntando as coisas, e Deus te deu um espírito de discernimento que você pode reconhecer quando uma coisa é do mal e quando uma coisa é do bem. Então, quando eu saí desse terreiro, eu não quis mais, eu fui para a igreja católica. E então eu me enchia de santo. Na minha casa eu comprava tanto santo, querido. Quem fizesse aniversário lá em casa recebia um santo de presente. Porque para mim eu estava em busca de Deus. E um dia eu tive o discernimento que aquilo não era certo, porque eu comecei a ler a Bíblia. E quando você tem uma intenção correta, Deus não permite que você fique errado. Ele te conduz para aquilo que é correto. Ninguém erra assim, sabe? Eu nasci para errar. Não. Você erra porque você foi ensinado errado, porque você dá vazão a um mundo ilusório, mas Deus deu a cada um de nós o espírito de discernimento. Então você sabe aquilo que Deus está e aquilo em que Deus não está. Amém? Então, essa palavra é para te despertar e que você possa julgar a si mesmo. Com as suas atitudes, com as suas decisões. Será que é Deus que está falando? Ou será que é apenas uma ilusão, um mundo ilusório que sua mente está criando? Você precisa ter a percepção correta daquilo que é real. Jesus, quando foi curar um cego, né? Ele cuspiu nos olhos e disse: como é que você está vendo agora? Ele: olha, eu estou vendo as pessoas como árvores. Não estava tendo uma visão correta. E Jesus não permitiu
e ele tivesse uma visão turva. Orou novamente, diz, e agora eu vejo perfeitamente. E é isso que Deus quer fazer contigo nesta noite, que você veja perfeitamente. Bem, vamos ficar de pé então.